Eu sou o Padre Diego Bettoni, do Movimento Um Só Coração. Vamos refletir juntos o diário de Santa Faustina, Misericórdia Divina na minha alma. Hoje, o número 20. Que seja o momento de coração a coração. Começo a ler o diário. Pouco tempo depois disso, caí doente. A querida Madre Superiora enviou-me juntamente com 2 outras irmãs, a Skolimov, um pouco fora de Varsóvia, para passar as férias. Nesse tempo, perguntei a Nosso Senhor por quem mais deveria rezar. Jesus respondeu-me que, na noite seguinte, me daria a conhecer por quem deveria rezar. Vi o anjo da guarda, que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente encontrei-me num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me unânimes que o maior sofrimento delas era as saudades de Deus. Vi Nossa Senhora que visitava as almas do purgatório. As almas chamavam a Maria Estrela do Mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi então uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. A partir desse momento, me encontro mais unida às almas sofredoras. Santa Faustina, rogai por nós. Então, Santa Faustina pede para Deus para quem que ela deve rezar, que também veremos que fará parte da sua missão. E naquela noite, então, o anjo da guarda, e cada um de nós tem o seu anjo da guarda, acompanhou ela até o purgatório, mostrando essa missão de rezar por essas almas sofredoras. E Jesus disse para ela: a minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. É claro, Deus é perfeito. Se tivesse injustiças, logo não existiria a perfeição de Deus. Deus é perfeito. A sua misericórdia é eterna, mas também a sua justiça é eterna, porque injustiça é uma imperfeição. E nesse mundo a gente tem necessidade de amor, de carinho, mas não é verdade que temos necessidade de justiça? E que pelo menos em algum momento a justiça perfeita, por isso não devemos julgar os outros, porque não sabemos o que passa no coração, mas Deus vai julgar com justiça, com uma justiça perfeita, e temos essa sede, que pelo menos alguém faça justiça. Mas também tem a misericórdia de Deus, e sobre isso vamos comentar nesse momento de reflexão. Mas quero iniciar comentando sobre o anjo da guarda. Como é importante ver como santos e santas, e nesse caso Santa Faustina, eles estão totalmente, eu diria, afinados, unidos, é claro, porque estão unidos na graça de Deus, à tradição da Igreja Católica, aos evangelhos, à Bíblia, à Sagrada Escritura. Os anjos faz parte das verdades da fé. Você não pode ser católico sem acreditar em anjos e demônios.
dizer que o demônio não existe, então você é de outra religião. Você não é católico. Ah, eu não acredito em anjos. Você não é católico. Por quê? Porque faz parte das verdades da fé. Deus criou todas as coisas. O mundo visível, de todas as criaturas visíveis, e as invisíveis. Invisíveis não é que a gente, não é só que não vê. Invisíveis significa espirituais. As criaturas espirituais, os anjos. E Deus não criou os anjos para serem demônios. Criou todas as coisas boas. Mas deu também a liberdade, e isso é um mistério, aos anjos. E alguns quiseram viver sem Deus, assim como também nós temos só esse tempo nesse mundo para fazer a nossa escolha. Eles tiveram o momento deles. E alguns escolheram estar longe de Deus. É o mistério da liberdade. Por isso o demônio é um anjo decaído, não foi criado para o mal. O mal é ausência de bem. Eles foram criados para o bem. E quando vivem longe do bem, o mal é ausência desse bem. Pegamos o catecismo da Igreja Católica, para que não seja o padre Diego quem está falando, mas é a nossa doutrina, o nosso ensinamento. E no catecismo da Igreja Católica, começa lá no número 328, que são os numerozinhos que estão aqui do lado, e trata sobre esse tema, sobre os anjos. E mais adiante, eu separei aqui um número que eu acho muito importante, que é o 336, que diz assim: desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção, a proteção dos anjos, e pela sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. O céu, estar com os santos e santas e estar com os anjos. E já participamos dessa união, já aqui nessa terra, com o nosso anjo da guarda. Até mesmo aqui no número 328 fala a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. E temos um anjo da guarda que nos conduz, e que maravilha ver como no Diário de Santa Faustina ela coloca esse mistério, essa realidade, comprovando aquilo que já a Sagrada Escritura, não que precisasse ser comprovada, mas vem reafirmar, nos ajudar a entender, temos o anjo da guarda. É claro que a gente tem aquela oração tão bonita, a gente fala para as crianças, porque nos diz aqui o catecismo, desde quando somos concebidos, a gente recebe o anjo da guarda que nos cuida, que nos protege. Mas a gente não pode ter uma ideia infantil, o anjinho é um ser espiritual, é uma criatura elevada, com uma grande inteligência. E a gente, durante a vida, é importante rezar por ele, porque ele também, assim como Deus, não fere a nossa liberdade. E a gente pode, claro que ele está sempre cuidando de nós, intercedendo por nós, ao nosso lado, mas se a gente realmente pede, então ele, com a nossa aceitação, com o nosso livre-arbítrio de aceitar, então ele pode nos proteger ainda mais. Então vamos rezar pelo nosso anjo da guarda. É uma realidade espiritual. E eu digo mais, é uma verdade de fé. Você não pode ser da Igreja Católica sem acreditar no anjo da guarda e nos anjos, porque não todos os anjos são da guarda. É maravilhoso a doutrina dos anjos, mas temos o nosso anjo da guarda. Muito bem, e aqui continua, quando Santa Faustina é conduzida no purgatório, nesse mistério, e vê a Nossa Senhora.
Olha só que espetáculo! A Nossa Senhora, a nossa mãe. Claro, ela é mãe de Cristo, ela aceitou também ser a nossa mãe. Mas nós somos o corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça desse corpo, que é a igreja. Então Maria é mãe de todo o corpo. É a nossa mãe. E parte desse corpo está no purgatório. E Maria, ela recebe essa missão de ser mãe, de cuidar. E ela é fiel a essa missão. Como ela nos cuida, não é verdade? Eu sempre imagino ela falando para Deus, olha, deixa eu ir lá em Fátima, lá em Lourdes, eu quero aparecer, eu quero chamar os meus filhos à conversão. Olha o esforço que ela faz. E aqui Santa Faustina, lá no purgatório, vê Nossa Senhora que não deixa essa parte do corpo místico de Cristo que está purgando, que está se purificando. E ela é chamada de estrela do mar. Ah, aquela estrela do mar que o marinheiro vê para saber para onde tem que ir. Essa estrela que guia para nossa pátria definitiva, que é o céu. E aqui ela passa e ajuda e dá alívio para essas almas que estão sofrendo. E olha só qual que é o maior sofrimento. É as saudades de Deus. Agora então eu vou falar sobre o purgatório. Só algumas coisas, não é uma aula de teologia. No número 1030 do Catecismo da Igreja Católica, e eu convido a você, meu irmão, minha irmã, conheça o Catecismo, está aqui a doutrina. Ah, Padre Diego, tal pessoa me falou isso, é certo ou errado? Verifica no Catecismo. Verifica na doutrina, na essência. Aqui mesmo eu acabei de falar que os anjos faz parte da verdade e da fé. Então se algum católico, alguém, não sei, fala que não existe, tu diz, não, você não está representando a doutrina católica, me desculpe. Vai lá e funda uma outra religião. Então vamos conhecer o nosso catecismo. Muito bem, no número 1030 fala sobre a purificação final ou purgatório. Algumas pessoas dizem, o purgatório é uma invenção da Idade Média. Por favor, a ignorância é atrevida. O nome purgatório, é verdade, pode ter sido criado lá na Idade Média, em algum momento. Mas os santos padres, os primeiros cristãos já falavam nessa purificação no próprio Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, lá no versículo 26. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. O purgatório é uma purificação, tu pode chamar de purgatório, pode chamar daquilo que você quiser. É uma questão de justiça. Já imaginou estar diante de Deus? A gente necessita essa purificação. E outra coisa, querem uma prova que a igreja sempre acreditou nisso? É a liturgia. Como assim, Padre Diego, a liturgia? Por favor, na missa a gente não reza pelos fiéis defuntos? Pois bem, se a igreja não acreditasse no purgatório, para que rezar? Se o fiel defunto está no céu, não é verdade? Então não tem por que rezar, já está no céu. E se eles estão no inferno, ninguém sai do inferno. Então se a gente reza pelos defuntos nas santas missas, é porque se eles estão ainda no purgatório, eles necessitam de oração. Então a liturgia sempre rezou pelos fiéis defuntos, por quê? Porque faz parte da nossa doutrina acreditar e saber que o purgatório existe. Olha só no número 1030, agora eu vou citar o Catecismo da Igreja Católica. Leio. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna,
passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Primeira coisa, quem tem pecado mortal não vai para o purgatório. Pecado mortal tem que ter pleno consentimento, pleno conhecimento e matéria grave. Agora não é o momento para falar em pecado mortal. Mas o purgatório não está os que cometeram o pecado mortal e não se arrependeram, porque você também pode cometer quantos quiserem. Não deve, pelo amor de Deus, mas tem o sacramento da confissão, tem o perdão dos pecados. Mas se você morre em pecado mortal, você vai para o inferno. Essa é a doutrina cristã. No purgatório, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão ainda purificados. E não podemos julgar quem fez pecado mortal, porque a gente não sabe se foi pleno consentimento, pleno conhecimento, só Deus sabe. Muito bem, então, por que o purgatório? É aquilo que afirma o Diário de Santa Faustina. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, não quer que ninguém vá para o purgatório, mas a justiça, a perfeição na justiça exige. Quando a gente comete um pecado, é como um prego que tu colocas na parede, pac, pac. Quando você se confessa, você tira o pecado, mas fica o buraquinho, porque você cometeu uma injustiça contra Deus, contra si, contra o próximo. Quando você se confessa, você recebe o perdão, tira aquele prego. E por isso que o padre dá penitência, que são coisas boas que você tem que fazer, porque já que você fez coisa ruim, você vai fazer coisa boa. Muito bem. Se você não conseguiu realizar a justiça de que aquilo que você fez é aquilo que você afetou, porque o pecado é uma coisa ruim que afeta a sociedade e desequilibra, pois você vai ter o purgatório para ter esse momento de justiça. Eu poderia ainda falar tantas outras coisas, por isso que estão as indulgências. E olha só a misericórdia de Deus, temos essa vida, a gente se peca, o importante é não ficar caído, é levantar-se, enquanto a gente está vivo a gente pode recomeçar 1000 vezes se for necessário. Mas a morte é o ponto final. Depois da morte tem o juízo particular, e naquele momento ou vamos para o inferno, ou para o céu, ou vamos para o purgatório. Quanto tempo de purgatório? Como é o tempo do purgatório? Eu não sei. Eu não sei como é. Alguns ficam mais, outros menos, até o equilíbrio da justiça perfeita acontecer. Mas olha só que interessante, conforme a doutrina católica, e aqui também comenta no catecismo, não é um sofrimento de corpo carnal. Por quê? No purgatório, não temos corpo ainda. Agora eu vou falar bem rápido, espero conseguir explicar. Quando você morre, você vai para o juízo particular diante de Deus. E lá você recebe a sentença. Se você vai para o céu, se você vai para o inferno ou para o purgatório, e vai sem corpo. Sem corpo. Por isso que no céu, com corpo, está Jesus e está Nossa Senhora, assunta ao céu. Por isso que a assunção de Nossa Senhora é uma antecipação daquilo que vai acontecer com todos que chegarem no céu mais adiante. E agora eu explico. Então, não estamos com o corpo. Por isso o sofrimento no inferno não é corporal ainda. E o sofrimento no purgatório não é corporal e nunca vai ser. Por quê? Porque depois do juízo final, quando Deus colocará um ponto e vai terminar essa primeira etapa, e depois a vida eterna, muito bem, depois do juízo final é quando receberemos também o nosso corpo glorioso. Só que depois do juízo final já não tem mais purgatório. Então você pode dar uma etapa no purgatório e ir para o céu antes do juízo final.
Mas quando chegar o juízo final, depois é quando vamos receber o nosso corpo glorioso, tanto aqueles que estão no inferno, então já não é glorioso, vão estar em corpo e alma no inferno, depois do juízo final, e corpo e alma no céu. Por isso que o purgatório é uma purificação no amor. E é belíssimas essas palavras, que o maior sofrimento, mas como assim o sofrimento é belíssimo? É belíssimo por isso, porque as saudades de Deus é uma purificação no amor, porque essa alma já sabe quem é Deus, quem é ela, e sabe a gravidade dos pecados que cometeu. E tem essa vontade louca de já ir para o céu. Não é como nós nesse mundo que acontece alguma coisa, ai, o dinheiro, um carro bonito, tô só falando, coisas assim, a gente, não, a gente troca Deus, não vai na missa, tal, para ir buscar coisas desse mundo. Quem está no purgatório já sabe daquilo que passa e daquilo que fica. Já sabe de todas as bobagens desse mundo e não querem mais saber. Porque já sabe quem é Deus na sua totalidade. Então tem essas saudades, e esse é o sofrimento, esse dá conta do tempo perdido nessa vida, o tempo perdido de não ter amado a Deus, e saber, não só esperar, não, agora vamos ver quanto tempo eu fico aqui, é essa consciência da gravidade daquilo que ela fez, enquanto estava nessa vida. Então é como esse, por quê? Mas por quê? Por que eu fui trocar Deus por tantas besteiras? E essa purificação no amor, que purifica como no fogo, para estar mais puro, para entrar no céu, aonde sim a caridade, o amor é perfeito. E vamos conviver nessa sociedade celeste, como nos diz o catecismo, com os anjos. Vai ser uma loucura. Com os santos, porque todos são santos, todos aqueles que entram no céu são santos. A igreja coloca alguns como modelos, São Francisco, Santa Faustina, que são exemplos para nós. Mas quantos santos que a gente nem sabe o nome e que já estão no céu, já chegaram à pátria definitiva. Nossa Senhora nos conduz, ela que é mãe da cabeça, que é Jesus Cristo da igreja, e também não só da cabeça, do corpo inteiro. Nossa Senhora é mãe da igreja, de todo o corpo místico de Cristo, e por isso ela se preocupa pela nossa salvação e nos conduz, e é alívio de quem está na igreja purgante, e nos conduz essa estrela, como nos diz aqui, a estrela do mar, que nos conduz à pátria, à terra segura, ao porto seguro, ao final da nossa peregrinação. Nossa Senhora, estrela do mar, rogai por nós. Peço a intercessão de Maria, estrela do mar, que nos guia à pátria definitiva ao céu. Peço a São João Paulo II, a Santa Faustina, ao Beato Miguel, que intercedam por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.